Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos retornar nossos estudos aqui, né? Então, lembrando, nós paramos na aula 7, a gente continua agora na aula 8, né? E vamos começar a falar agora sobre um outro assunto, que é o ensino médio. Então, tá aí, né? Nossos contatos do Roberto Quintino tá aí, ó. O Instagram deles, o nosso Instagram também tá aí, certo? E vamos seguir em frente. Pessoal, só um favor que eu peço a vocês. Nós estamos aqui na nossa aula 8, viu? Na nossa aula 8. Então, vou apagar esse risco aqui que eu fiz. Deixa a gente apagar aqui. Apaga. Não apaguei. Por favor, pessoal, marquem aí. Ó, agora nós estamos na nossa aula 8, tá? Aula 8 agora. Entendeu? Aula 8. Beleza? Então, nós em toda a situação lá da educação infantil, do ensino do ensino fundamental, e agora nós vamos entrar aí nessa parte aí, o nosso famoso ensino médio. Convém você que está estudando, principalmente para o concurso da Prefeitura de Montes Claros, dar uma reforçada maior na parte do ensino fundamental. Né? Por quê? Porque a prioridade do sistema de ensino municipal é ofertar o ensino fundamental, entendeu? Essa é a prioridade. Então faz sentido você dar uma olhada com mais carinho aí no ensino fundamental, mas pode cair também questões sobre o ensino médio. Então vamos falar agora sobre o ensino médio. Está aí, ó, etapa final da educação básica, duração mínima de 3 anos, né? Mínima de 3 anos. E quais são as finalidades aí do ensino médio? Tá aí, ó, 4 finalidades. Então é o seguinte, ó, olha bem a palavra que ele usa: consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, é o seguinte, gente, é aquele negócio. Cuidado que sua banca ela vai falar assim, ó, o ensino médio vai ser novos conhecimentos, então deixa para trás o que aprendeu lá no ensino fundamental. Não vai jogar fora o que aprendeu no ensino fundamental. Você vai consolidar, entendeu? Então, o que você aprendeu lá no ensino fundamental, você traz para o ensino médio também, só que você vai fortalecendo, né, consolidando, entendeu? Fortalecendo aquele aprendizado que você já teve e mais, aprofundar, né? Aprofundar. Então, por exemplo, lá no ensino médio, você aprendeu por que para uma planta crescer precisa você regar ela, né? Tá, aprendeu, precisa regar a planta. No ensino fundamental você aprendeu isso. Para a planta crescer, eu preciso regar ela. No ensino médio, você vai aprofundar o conhecimento. Por que você precisa regar? Qual que é a estrutura de uma planta? Qual que é a estrutura da água? Entendeu? O que vai fazer que a planta cresce mais, cresce melhor se você molhar ela? Entendeu? Então você vai entender, aprofundar o conhecimento daquele processo. O inciso 2, pessoal, ele fala da situação aí de você continuar aprendendo, foi o que eu marquei. Entendeu? Então, preparar o camarada para o trabalho, para a cidadania, né, para ele continuar aprendendo. Então, o que você tem que preparar ele de forma que ele entenda o seguinte: vai terminar um dia o ensino médio? Vai, mas o aprendizado seu é para a vida toda, entendeu? E inclusive, adaptar ele a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Lembrar ele precisa saber ali no ensino médio que ele vai estudar para a vida toda, né? Ele vai daqui a pouco estar na faculdade. Daí a pouco ele vai estar fazendo um mestrado, doutorado. Então, aprendizado ao longo da vida, entendeu? Continuar aprendendo. Aprimoramento do educando como pessoa humana, inclui a formação ética, certo? Então, muita atenção a isso aqui. São vários aspectos. Entre esses aspectos, eu incluo aí formação ética, desenvolvimento de autonomia intelectual, é autonomia e não é dependência, né? Ele precisa pensar por ele próprio, ele tem que ter autonomia intelectual e ele tem que ter pensamento crítico. O que é o pensamento crítico, gente? Não é assim, de criticar, de reclamar de tudo, não é isso. É ele pensar por ele mesmo, entendeu? Determinada situação, ele concorda ou não, entendeu? Ele tem qual a opinião dele sobre determinado assunto. Isso é o pensamento crítico, né? Porque o contrário do pensamento crítico é o cara só seguir o que os outros estão falando.
né? Então, não. A busca aí é para o cara ter pensamento crítico, ele pensar por ele próprio, ele ter ideias próprias, né? E saber elaborar essas ideias também. Aqui, ó. Aqui, a quarta finalidade, né? Então, tirando minha imagem aqui para você ver tudo. Compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos e produtivos relacionados com a teoria, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, é aquele negócio, né? Então, a teoria lá, a planta, ela vai crescer por quê? Qual é a estrutura da planta que faz ela precisar de tomar sol e tomar água? Entendeu? Então, teoria e prática, entendeu? Fundamentos científicos e tecnológicos. Isso aqui tem muito a ver, você pode anotar aí, letramento, você pode anotar aí, que vai enriquecer aí sua capacidade de fazer prova. Científico, isso aqui é o letramento científico. Científico. Letramento científico, é o cara saber os processos, né, científicos, de onde vem aquilo ali e saber aliar teoria com prática, entendeu? No ensino de cada disciplina, entendeu? Aí vai ter o letramento matemático, letramento português, já falei várias vezes aqui, letramento digital, nós já falamos também, né? Então é isso, vamos seguir em frente? Vamos lá. Aula 8 aqui. Gente, essa questão aqui da banca FGV. Então, poderia muito bem a banca FUDEP cobrar uma igual ou parecida, entendeu? E tá bem no estilo aí da banca FUNDEP, né? Então, vamos lá. De acordo com a LDB, o ensino médio, etapa final da educação básica, duração mínima de 3 anos, tem algumas finalidades. Marque com verdadeiro o que é uma dessas finalidades e falso o que não é. Nós acabamos de ver as 4. Vamos acertar, gabaritar essa questão aqui, né? Com certeza. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Acabamos de ver, certinho, verdadeiro. Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos relacionados com a teoria, relacionando teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Certinho, foi o que eu falei lá, letramento científico, letramento matemático, letramento em português, né? Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Certinho também, né? Verdadeiro aqui. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Gente, isso aqui não é do ensino médio, entendeu? Não é do ensino médio isso aqui não. Ok? Então, vamos ver o gabarito aqui, ó. Falso, a número 4, né? Então, o gabarito verdadeiro. A penúltima, eu cometi uma falha aqui, tá? Vocês me desculpam, mas ela não é do ensino médio, não. Ela vai ser lá do ensino fundamental, entendeu? Vai ser lá do ensino fundamental, aqui, ó. Cadê? Voltando aqui, opa, aqui, ó. 3. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Isso aqui é do ensino fundamental, então tá falso. Entendeu? Vocês me desculpem aí, eu fui na carreira aí e acabei falhando. Mas o que acontecia com essa questão aqui? Se caso você cometesse um erro igual eu cometi aí também, você teria as opções, as alternativas lá, A, B, C e D. Então, essa sequência aqui, a primeira tinha que ser verdadeira, a segunda tinha que ser verdadeira também. Então, já te facilitava para você acertar a questão. Aí, ó, você quer ver? Ó, vamos voltar lá no ensino fundamental. Não, peraí. Aqui, ó. Entendeu? Então tá aí, ó. Falou essa aqui na letra A, falou nessa aqui na letra B. Né? Peraí. Aqui, ó. Aprimoramento do educando como pessoa humana. Então tá aí, ó. Incluindo a formação ética, tal, pensamento crítico. Beleza. Né? Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos. Nós vimos aqui, ó.
é a número 4, né? Número 4. Aí a outra aqui, ó, compreensão do ambiente natural e social. Tudo, essas duas últimas aqui do ensino fundamental. Vamos só dar uma olhadinha aqui lá no ensino fundamental para você ver, ó, que ele confundiu uma coisa com a outra. Ele misturou uma coisa com a outra, né? Então aqui, ó, jornada escolar, voltando aqui no ensino fundamental, ó, ensino religioso, tal. Então tá aí, ó. Entendeu? Aqui, ó, nós estamos aqui, eu voltei aqui para você no ensino fundamental. Então, finalidade do ensino fundamental aqui, ó. Entendeu? Então, vamos lá aqui. Opa, ei, gente, tem hora que é ruim de passar esse trem aqui, ó. Mediante, né? Eu tenho um objetivo no ensino fundamental de dar uma formação básica do cidadão mediante, ó, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Isso aqui é do ensino fundamental. Ensino fundamental. Aí a questão lá apontou isso aqui como sendo do ensino médio, por isso que ficou falso lá. Isso aqui é do ensino fundamental, né? Ensino fundamental. Qual outra lá que ela falou? Aqui, ó, ela falou também esta aqui, ó, né? Essa aqui também é um objetivo aí do ensino fundamental, né? Para você formar um bom cidadão através do ensino fundamental, eu tenho que seguir isso aqui, ó. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Isso aqui é do ensino fundamental também. Por isso é que ficou errado, né? Ficou falso, né? Aqui, ó. Quer ver? Vamos lá no ensino médio? Indo agora lá para o ensino médio. Peraí, lá na questão, voltando lá na questão. É importante isso aqui, você tem que acertar essa questão, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é tudo coisa. A 3 e a 4 ficou falso, porque isso aqui são objetivos, né, do ensino fundamental. Por isso é que a 3 e a 4 estão falsas. Entendeu? Então, aqui, ó, gabarito, verdadeiro, falso, ver artigo 35, né? Que é o artigo que trata aí do... Opa, peraí, gente. Aqui, ó, ensino médio. O artigo 35 trata do ensino médio, né? É isso? Não, peraí. A questão é a seguinte, o artigo 35 trata do ensino médio, mas é tranquilo, tá? Essa questão de número eu posso estar confundindo, isso é normal, mas o que você tem que saber é isso. Fui lá no ensino fundamental e mostrei para você por que a 3 e a 4 estão erradas, certo? Então, o gabarito é isso aí, né? Aí pus aqui, ó, PVFF, ver artigo 35. Então, a gente vai dar uma olhada lá, vai chegar nele, né? Aí aqui, pessoal, ensino médio. Estou aqui, ensino médio. Peraí. 4 finalidades do ensino médio. Certo. Ah, tá. É porque é o seguinte, acabamos de passar pelo artigo 35. É porque na hora que eu vi isso aqui, meu Deus, será que eu misturei uma coisa com a outra? Misturei, não. É porque é o seguinte, como nós temos que ver agora o artigo 35A, que continua tratando aí do ensino médio, eu fiz aqui uma interligação entre o artigo 35A, entre o parágrafo 1º do artigo 35A e o artigo 26. Então, o artigo 26 é aquele artigo que tratava lá da educação infantil, lembra? Aí, esse artigo 26 aqui, ele tem cara de quê? Isso aqui está falando da nossa famosa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, certo? Então, ao falar disso, lá no parágrafo 1º do artigo 35A, ele fala, ó, a parte diversificada dos currículos de que trata o artigo 26, que nós já vimos, em cada sistema de ensino deverá estar harmonizada a Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então, é aquele negócio, ele repetiu lá o que fala no artigo 26, né? Então, quando eu estiver trabalhando aí com o ensino médio, eu preciso ter atenção para isso também, entendeu? Porque eu tenho a BNCC, que é o conteúdo mínimo,
mas cada sistema de ensino, cada município, cada estado vai fazer o seu próprio currículo, cada escola constrói seu próprio currículo, e ali ela pode trabalhar a sua diversidade, seu contexto histórico, econômico, social e ambiental e cultural, entendeu? Então, por exemplo, aqui em Montes Claros, né, a gente incluiu aí no currículo aí o estudo sobre os catopês, né, porque faz parte da cultura nossa. E daí você vai lá em Belo Horizonte, não vai estudar catopês lá, porque não faz parte da cultura deles, certo? Então é isso. Aí, ó, currículos do ensino médio, vamos entrar aqui em currículos do ensino médio, tá? Deverão considerar a formação integral do aluno, então, natural, né, gente? A gente já viu aí ó, a ampla formação. Então, não vou desenvolver só o intelecto dele, eu tenho que desenvolver o físico também, né? O físico, o psicológico, né? O social, o lado social, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida. Por que isso aqui, gente? Projeto de vida. Inclusive, diz que tem essa matéria aí, às vezes eu dou aula disso aqui, ó, tem professor que fala assim, nós temos essa matéria lá, ó, projeto de vida. É porque projeto de vida é no ensino médio que o adolescente começa a fazer um projeto de vida, né, para ele, no sentido de o que eu vou me formar? Eu vou para a faculdade? Porque também ele pode falar que não quer ir para a faculdade, né? Exercer uma profissão aí que ele não faça faculdade, é normal isso aí, ninguém é obrigado a ir para a faculdade, né? Então ele vai ter o projeto de vida dele. Qual faculdade eu vou fazer, qual profissão eu vou seguir, né? Qual formação eu quero ter para mim. E aí, nesse currículo aí, eu preciso conciliar também isso aí, ó, a formação do adolescente, né? Normalmente quem está no ensino médio é adolescente, né, gente? Normalmente, né? Tem o caso do EJA, que é o adulto já fazendo ensino médio, né? Mas eu preciso analisar a formação nos aspectos físicos, já falei aí, cognitivo, né? Que é de conhecimentos, conciliar os conhecimentos, e socioemocionais, que é as relações entre eles, né? Entre relacionar bem consigo mesmo e relacionar bem com a sociedade, tá? Aspecto socioemocional. Então, ó, aí, ó, agora eu entro no artigo 35A, entendeu? Artigo 35A, que começa a falar para nós da famosa BNCC para o ensino médio, porque a BNCC é aquele documento lá enorme, lá de 600 páginas, ele tem lá o conteúdo mínimo para a educação infantil, para o ensino fundamental, e aqui nós vamos falar que conteúdo mínimo é esse aí para o ensino médio. Então tá lá, ó. BNCC definirá os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Lembrando, quem pode mudar a BNCC é só o Conselho Nacional de Educação. E ainda assim ele precisa que o ministro da Educação homologue essa mudança, entendeu? Então não é uma escola X ou Y, um estado da Paraíba, estado do Amazonas, estado de Minas Gerais, ou município de um lugar, ou município X, município Y, que vai mudar a BNCC. A BNCC só pode ser mudada pelo Conselho Nacional de Educação, e ele mesmo definiu lá, eu preciso ter as seguintes áreas do conhecimento, ó, 4, né? São 4 áreas do conhecimento aí. Linguagens e suas tecnologias. Então, você entra aqui, por exemplo, o português, a língua portuguesa entra aqui, né? A língua portuguesa entra aqui, um exemplo aí para você. E olha que interessante, a educação física entra aqui também. Incrível que pareça, a matéria e o conteúdo de educação física, ele vai entrar em linguagens e suas tecnologias. É justamente porque tem a linguagem do corpo, né? Linguagem corporal, expressão corporal. Matemática e suas tecnologias. Inclusive, gente, quando ele fala aqui, ó, matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias. Quando a gente pensa na palavra tecnologia, a gente pensa que é só computador, né? É um carro elétrico, é uma tecnologia e tal. A gente liga isso aí a coisa eletrônica, né? E não, nem sempre tecnologia é isso, né? Tecnologia é uma forma que você tem de trabalhar com determinado contexto, com determinada situação, inovando, entendeu? É uma inovação, é uma tecnologia, é uma forma diferenciada de você trabalhar com determinado contexto. Então, eu posso criar para você aqui uma tecnologia de estudo. É uma tecnologia, não tem nada de eletrônico. É uma tecnologia, é uma forma diferenciada de você estudar, uma tecnologia de estudo. Entendeu? Então, por isso que está aí, você não precisa se assustar, não. Não quer dizer a matemática e eletrônica, então está falando que é coisa eletrônica, matemática e tecnologia? Não, não necessariamente. Pode ser também,
né? Mas não necessariamente isso. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui é onde entra a história, né? História, a geografia, né? Geografia entra aqui, né? Não precisa, nesse momento, você saber quais são os conteúdos. Eu que estou colocando aqui só para exemplificar para você, né? Nós temos áreas dos conhecimentos dentro da BNCC. E para cada área do conhecimento, nós temos conteúdos específicos, entendeu? Inclusive, ó, o ensino religioso também entra aqui, tá? Entra aqui, ó. Ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui eu entro com o ensino religioso. R. Opa, caneta ficou ruim, ficou ruim. R, ensino religioso. Entra aí também. Certo? Então vamos lá, ó. A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Então, ensino médio, gente, é obrigatório isso aí, você entendeu? Falar que na minha escola não tem artes, tudo bem, mas a lei está falando que tem que ter. E é isso que você precisa saber para acertar a prova, né? Língua portuguesa aí nos 3 anos no ensino médio, assegurada às comunidades indígenas a utilização das respectivas línguas maternas, não é aquela coisa. Montei uma escola na comunidade indígena. É obrigatório português? Ensino médio lá para os índios. Eu preciso ensinar o português? Precisa, com certeza, mas você tem que ensinar também a língua materna deles lá, que normalmente é o tupi-guarani, né? Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente estudo da língua inglesa. Então, ó, ensino médio, obrigatório língua inglesa, tá? Obrigatório língua inglesa. Beleza? Beleza. E poderão, agora ele começa a falar de possibilidade. Ó, atenção que é aqui que a banca te derruba numa questão lá. Poderão ofertar outras línguas estrangeiras. Então, por exemplo, às vezes lá em Santa Catarina, né, uma comunidade alemã, quase todo mundo lá é alemão. Então, vou ensinar o inglês? Vou, obrigatório. Mas eu posso ensinar também o alemão, certo? E em caráter poderão ensinar outras línguas em caráter optativo. Agora, o que ele falou aqui, ó, gente? Mais uma vez, possibilidade, mas a possibilidade preferencial é ofertar o espanhol. Entendeu? Então, a escola lá de Santa Catarina, lá, a comunidade alemã, vai falar assim, ó, beleza, preferencialmente eu teria que ofertar o espanhol. Mas como aqui a comunidade nossa é alemã, eu vou ofertar o alemão. Entendeu? O alemão. De acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino vai definir aí o que é prioridade para si. Então, por exemplo, aqui o sistema de ensino aqui de Montes Claros, né? O sistema estadual, vamos falar do sistema estadual, que a maioria das escolas de ensino médio, elas são estaduais, né? A maioria. Ele optou por isso aí, ó. Eu ofereço inglês e quando eu não puder oferecer o inglês, preferencialmente eu vou oferecer o espanhol, porque a quantidade de professor que você acha aí, a maioria é inglês e espanhol mesmo, entendeu? Eu não vou achar um professor de alemão aqui. Difícil, né? Bem difícil achar. Professor de alemão, de japonês, sei lá. Não acha não. Então, obrigatoriamente, eu dou o inglês. E aí, a segunda língua aí, preferencialmente o espanhol, né? Aí eu posso oferecer outra língua. Se eu for oferecer outra língua, preferencialmente o espanhol, né? De acordo com a minha disponibilidade, meus horários definidos aí, certo? Então aí, ó, carga horária destinada ao cumprimento da base comum curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, né? De acordo com a definição de cada sistema de ensino. Então, tem uma carga horária aí para mim cumprir a BNCC, né? Não pode ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição de cada sistema de ensino, vai definir aí o que ele faz nesse sentido. Não sendo superior a 1.800 horas do total da carga horária, né? Aí eu preciso incluir os conteúdos aí obrigatórios da BNCC. Gente, esse parágrafo 6 aqui, ele está falando aí, basicamente, ali onde você avalia, né, o padrão de desempenho esperado, e através dessa avaliação, lá na frente, você vai publicar o IDEB, né, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, você vai olhar aí, você vai analisar aí as notas do Enem, né, você vai analisar aí, tem um exame
exame, eu não sei se, não, acho que ENAD é para curso superior, né? ENAD é curso superior. Então vai ter uma outra avaliação aí que eles fazem, você entendeu? E quem faz essa avaliação aí, ó, a União, o sistema da União. A União é o nosso Brasilzão lá, representado pelo presidente da República, né? Vai estabelecer padrões, né? Então, qual o padrão? O que eu preciso ter no mínimo para considerar que o meu ensino médio está funcionando? Entendeu? Que vai ser referência nos processos nacionais de avaliação a partir da BNCC. Então, é justamente isso aí, ó. Eu coloco padrões, ó. Então, vai ter o Enem lá, né? Vai ter o Enem. Então, ó, eu preciso cobrar no Enem questões no sentido X, Y, Z, que é um padrão mínimo que o estudante do ensino médio tem que ter para ele conseguir prosseguir os estudos dele depois que acabar o ensino médio, entendeu? Então, é nesse sentido que ele está falando aí, dos padrões de desempenho. Aí, ó, ensino médio, considerar a formação integral do aluno, já falamos muito sobre isso aí. Adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida, já falamos isso aí. Inclusive, tem até essa matéria, né? Como é que chama? Projetos de vida, né? Tem essa matéria aí. Formação aí do estudante nos aspectos físico, cognitivo e socioemocional, já falando disso aí, ele veio aqui e repetiu o que já está falando lá atrás, certo? Parágrafo 8º, ele fala aqui no parágrafo 8º o seguinte, gente. Quando eu for aplicar os conteúdos, né, educação física, história, matemática, eu preciso organizar aí essas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, porque é o seguinte, principalmente no ensino médio, que normalmente é adolescente, ele precisa ver o que ele está aprendendo. O adolescente tem muito essa necessidade, né? Ver na prática como aquilo funciona, senão ele desmotiva. Então, para ele não desmotivar, eu preciso unir teoria e prática aqui no ensino médio, entendeu? De tal forma que ao final do ensino médio, o educando demonstre conhecer aí princípios científicos e tecnológicos, né? Conhecer aí formas contemporâneas de linguagem. Então, é aquele negócio que tem a ver também com letramento em português, viu, gente? Tem a ver aí com letramento em português, por quê? O letramento em português pressupõe que o cara ele consegue entender expressões as mais diversas aí do português, né? Então ele está falando, ó, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então isso inclui aí até gírias, entendeu? Porque existe, né? Há quem gosta, há quem não gosta, mas faz parte aí da linguagem nossa. Às vezes falar gírias, falar algumas formas regionais aí de utilizar algumas expressões, então ele precisa conhecer, né, formas contemporâneas de linguagem. Então vamos para essa questão aqui para a gente treinar nosso conhecimento aí, ó. A LDB define o ensino médio como etapa final da educação básica. Nessa etapa do ensino, é esperada a consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos? Sim, verdadeiro. Entendeu? Certinha a letra A. Certinha a letra A. Agora vamos ver aqui o restante. É iniciada a implementação da heteronomia intelectual? Não, gente, ele não falou de heteronomia intelectual, não. Ele falou de autonomia. É a autonomia intelectual. É ele pensar por ele próprio, né? Então, quando você fala heteronomia, é o contrário da palavra autonomia. Heteronomia seria pensar por ele próprio, sim, mas pensar de formas diferentes, diferente, né? Heteronomia intelectual. Se você pensar de forma diferente, tudo bem. Seria até bonito falar isso, mas a LDB não fala de autonomia. É no sentido do cara pensar por ele próprio, entendeu? Ele vai ouvir outros pensamentos, mas ele tem que ter o pensamento dele também, saber desenvolver o pensamento dele. Letra C. Dissociação entre teoria e prática. Errado, né, gente? Pelo contrário, eu vou aliar teoria e prática. Estimular a estruturação do pensamento hegemônico. Nada a ver, entendeu? O pensamento hegemônico, LDB nunca falou disso aqui. Pensamento hegemônico, não existe essa coisa. Implementar a formação específica para o mundo do trabalho. Não é específica para o mundo do trabalho, não. Eu vou educar o camarada lá para ele desenvolver aí na questão do mundo do trabalho, sim. Mas não é especificamente isso. É toda uma formação que envolve cidadania, envolve várias outras coisas, tá? Então, letra E, errado. E o gabarito aí, ó, você tá vendo aí, ó, gabarito letra A, ver artigo 35, beleza? Então, ó, gente,
Deixa eu só dar uma olhada aqui, se convém eu seguir em frente aqui, e já estamos chegando aí 30 minutos aí de aula, né? 30 minutos não, o conteúdo aqui é bem extenso. Então, olha só, esse conteúdo aí do ensino médio, nós iremos aqui finalizar aqui, ó. Finalizar não, a gente vai continuar, a gente finaliza a nossa aula 7 aqui, justamente nessa questão que a gente fez, ó, né? Fizemos essa questão aqui, não foi? Opa, peraí. Aqui, ó, fizemos essa questão, né? Gabarito aí, letra A. Então, finalizamos aqui a nossa aula 8. Aula 8 acabou aqui. Aula 8, certo? Acabou aqui a aula 8 e a gente continua a aula 9 a partir daqui, certo? A partir daqui vai ser a nossa próxima aula, aula 9, entendeu? A gente continua na próxima aula, nossa aula 9, certo? Então, bem grandinho também a aula 9, né? Mas aí finalizamos aqui a nossa aula 8, tá? Aula 8, tá anotando aqui, conserta aí para mim, por favor, viu, gente? Finalizando aí a nossa aula 8, @Carminho de Abreu, me segue lá que eu sempre sigo de volta, tá? Tô junto com você para você ser aprovado, pode me mandar dúvidas, comentários, sugestões, estamos lá para isso. Tá aí, ó, @Roberto Quintino. E, finalmente, trazendo a câmera aqui. Boa noite, bons estudos e bom trabalho aí para todos. Até a nossa próxima aula, nossa aula 9. Tchau!